começando mais um Resistência Francesa. E hoje a gente não está em Paris. Onde que você está, Márcia? Oi, Haroldo. Estamos aqui em Guiná, perto de Vichy, no centro da França, no festival aqui, olha, Culturas do Mundo, onde tem mais de... Quantos países? São Estamos com a Angélica. 7 países, 10 países, mais ou menos. São vários países. E aí você está acompanhado aí da Angélica de Almeida. Oi, Angélica, se apresenta aqui para o nosso público. Então, eu me chamo Angélica de Almeida, eu estou aqui com o trio Guará, que vem de Guaramiranga, do estado do Ceará. A gente vem representando o Brasil, já é a 4ª vez que a gente vem. A gente vem tocando um baião daquele porreta lá da terrinha. A gente vem tocando, trouxemos rabeca, porque aqui não tem muitos instrumentos insólitos, instrumentos muito interessantes aqui em Ganá. A gente descobre culturas assim impressionantes. E então a gente trouxe também a rabeca, porque eles se interessam muito por instrumentos que não são conhecidos. Então a gente veio com o trio Guará, com a rabeca, com o nosso repertório de baião, e é muito interessante. A rabeca, o pessoal... qual a relação da rabeca com o violino para o público? É diferente, assim, todo mundo... Ela claro, aparece, né? Na aparência é a mesma coisa, eu não sei dizer. A diferença da rabeca é que o material. Mesmo se a aparência é a mesma, o material não é exatamente o mesmo. E a rabeca não é fabricada, a gente não acha. É o próprio músico que faz, ou alguém que faz. Não é fácil achar uma rabeca. Não tem venda, você não consegue encontrar uma rabeca, né? E são quatro cordas, né? 3, às vezes 3. E o violino, quantas? E o violino é um pouco mais, dependendo, porque você pode chegar até 6, 5. Agora, para a rabeca, o que é interessante é que a rabeca era a rabeca antes que se usava no forró, né? Era a rabeca, o triângulo e o zabumba. E aí o acordeon, né, que é a sanfona, tomou o lugar da rabeca, né? Então, hoje, a rabeca quase desapareceu, não tem quase. Mas é muito gostoso ouvir a rabeca, viu? Muito gostoso. O que a gente está fazendo aqui é mostrando a rabeca, ele toca, é um jovem músico que se chama William Madeiro, e ele toca guitarra, toca contrabaixo, e ele toca também a rabeca, então é um músico muito completo. E tem maior sucesso aqui. Pode falar, muito sucesso, muita, assim, é muito gostoso, porque o pessoal dança, o pessoal vai, dança baião, é muito bom importar do Brasil, né, para a França, essa cultura, essa parte cultural. Então, o que eu queria falar um pouco do festival, porque é um festival que acontece aqui de 19 a 28 de julho, e ele já está na 46ª edição, então é bem antigo esse festival, e dessa vez ele está reunindo 350 artistas do mundo inteiro. Então a gente cruza com gente que veio da Rússia, da Croácia, tem gente de outros países da América África, Latina, né? da África. Tem da China, são países... Tem o Ganá, que vem... Ganá, porque a cidade aqui se chama Ganá, G-A-N-N-A-T, que é no centro da França, mas não tem nada a ver com o país, que é o Ghana, né? Que aqui na França, Ghana, que é o país africano, se chama Ganá. É a mesma coisa, tem uma porta, pode ter. Exatamente, mas é o primeiro ano que Ganá vem a Ganá. O que Gana está em Gana Ganá. vem no Ghana, se você ouvir bem. E como é que você ouviu alguém de Gana já ou não? Da cidade, do país? Do país ou da cidade aqui? Não, do país. Porque tem os dois. Não. De Gana e de Ganá. Sim, a Gana de Ganá, daqui... Para mim, de Gana e de Ganá. Você já ouviu alguém de Gana? Sim. Ganá, aqui da França, eles têm um repertório que bourrée ganatoise, que eles trabalham também com instrumentos que são bem diferentes, é um instrumento também bem ancestral. E esse festival foi criado para isso, para mostrar a cultura popular dos países. A gente vê coisas aqui que você não vê em lugar nenhum, porque vem diretamente do berço, o que a gente chama o berço realmente do folclore de cada país. É muito difícil encontrar aqui um grupo assim bem popular, realmente a cultura
popular, cultura folclórica de um país. Ou seja, é difícil encontrar um grupo que seja Um grupo muito famoso. Comercial. Comercial. Não é comercial, off-stream, exatamente. Tá certo. Muito legal. E só uma coisa, Haroldo, não é só isso aqui. No Não... YouTube, Facebook, para a gente assistir vocês ou não? Para ter mais tem, é só entrar na parte do Festival da Cultura do Mundo e também é o Trio Guará. Se no Facebook, eles têm um Facebook que se chama Trio Guará, e a gente está sempre colocando os acontecimentos, mas é sobretudo pode ir no YouTube procurar, ou Facebook, ou mesmo uma página, tem uma página web que se chama Ganá, Festival da Cultura do Mundo. A gente manda os links. A gente vai mandar os links. Outra coisa, Haroldo, que não é só de música e arte, a gente também aproveita para falar um pouco de política, e nós duas expusemos ali por um auditório bastante interessado, então todos os problemas do Brasil e a questão da preservação dos rituais e da língua, enfim, indígena, tupi-guarani, dos rituais africanos, candomblé, umbanda, e essas perseguições todas que estão sendo... eu li que em 2015, ainda durante o governo Dilma, 13 terreiros de candomblé foram destruídos em Brasília. E agora, né, você imagina, com o aval e o encorajamento do novo governo contra esse tipo de manifestação popular. Então, eles são muito sensíveis a essa questão toda da cultura popular, da Amazônia, dos indígenas. Então, a gente aproveita cada espaço para expor isso tudo. A gente falou... E a gente fala cada vez, e nos shows do Trio Guará, a cada vez eu grito Lula livre. E para mim é importante falar desse problema. No final do show, a cada vez eu falo do problema do Brasil. A cada vez é um ritual, para mim, muito importante. E a gente é muito aplaudido com isso. É impressionante o povo aplaudir quando a gente fala da história contra o presidente, fala o que está acontecendo no Brasil. No final, assim, impressionante os aplausos das pessoas que vêm nos ver no final agora. Que a gente fez pedindo, por favor, salvem a Amazônia. Não parem. Preservem, né? A sensação que a gente tem daqui é que se fala melhor do Brasil na imprensa estrangeira, não só europeia, também na latino-americana e na americana, do que aqui próprio, porque a imprensa dominante aqui no Brasil é uma loucura. Eles acreditam em qualquer coisa que saia do Planalto agora, antes de Curitiba. Foi exatamente isso que a Angélica falou, né? Não acreditem em fake news, em tudo que se lê, precisa checar, e essas informações, esses assuntos que a gente falou hoje, vocês podem checar não só na imprensa de esquerda alternativa, o próprio Le Monde, Le Figaro, hoje em dia está mostrando todas essas aberrações. Foi isso que a gente falou, porque é complicado, eles não saem na TV tão facilmente, mas aqui nos jornais escritos, com certeza sai muita coisa. É uma luta contínua e todos os espaços são importantes, mas porque é um combo, né? Ou seja, a gente tem que lutar pela cultura, a gente tem que lutar pelo direito, lutar pela liberdade de imprensa, lutar pelas universidades, pelo direito de manifestação. Nas universidades públicas brasileiras, a maior parte dos professores são concursados, mas a gente sabe de casos, por exemplo, em que são os professores que não são contratados por concurso também estão sendo rapidamente expulsos das universidades, né? Eu tive relatos essa semana, tanto de gente que não consegue emprego nas universidades privadas porque foi marcada, digamos, ideologicamente, como de professores de universidades públicas, mas em caráter não tão estável, que deixaram de ter contratos renovados por conta disso. A posição política. Por conta da posição política. Então, a situação realmente é complexa, difícil, mas a gente tem que ocupar todos os espaços. Ô, Márcia, eu queria que você falasse um pouco sobre a Greta Thunberg. Ela também falou do Brasil no Parlamento francês, na Assembleia Nacional, né? Exato, Haroldo. Ela ocupou toda a mídia francesa e esteve essa semana recebida assim com as honrarias de um chefe de Estado, exatamente no dia em que foi votado e aprovado o acordo comercial Canadá
União Europeia, que é um pouco similar com que esses que está sendo, né, que já foi aprovado na primeira instância, mas precisa passar por outras fases, o acordo União Europeia-Mercosul. E ela... Eu acho que é legal você falar um pouco quem é a Greta, né? Porque então, a Greta é uma jovem... Ela aqui também. Ela é uma jovem sueca, de 16 anos, mas ela parece uma menininha de 11 anos de idade, e com aquelas trancinhas assim, bem quase infantil. Ela sofre daquela síndrome de Asperger, que é uma espécie de um autismo leve, misturado com déficit de atenção, mas isso não a impediu de, desde 11 anos de idade, ela vem se preocupando com essa questão ambiental, e no ano passado ela começou uma espécie de greve em frente ao parlamento. Então, toda sexta-feira ela faltava à escola para ir sentar lá em frente ao parlamento, fazer assim uma manifestação. Pediu ajuda no início dos colegas, ninguém se interessou, ela ficou lá sozinha. Toda sexta-feira faltava aula, aí ela começou a chamar a atenção da imprensa e ganhar apoio dos colegas, etc. E hoje ela se transformou na musa do meio ambiente. Para a questão da emissão de CO2, certo? Essa Exatamente. É a principal causa dela. A principal causa, tanto que ela nem pega avião, ela é convidada para ir no mundo inteiro, e ela vai sempre de outras maneiras que não seja o avião. E ela recebeu algumas críticas aqui na França, né? O Jordan Bardella, do partido do Rassemblement National, falou que ela estava mais assim para guru do apocalipse, a Joana d'Arc do meio ambiente, ou mesmo o Justin Barbier do clima, né? Então, eles criticaram, dizendo que eles não precisavam de lição de uma jovem que mal saída das fraldas, aquele tipo de coisa, mas ela está sendo vista de uma forma cada vez mais séria. Ela foi capa do Time, da revista Time, e acabou de ser, inclusive, indicada por 3 deputados da Noruega para o próximo Prêmio Nobel da Paz, que esse ano a gente espera que seja... Ela vai ter que esperar um pouquinho mais, né? Vamos dizer isso. Pois é, ela só tem o quê? 16 anos, né? 16 anos. Ela pode esperar um pouco mais. Com certeza, mas de qualquer maneira você tem que indicar esse ano para o ano que vem. Para o ano que vem. Então ela não é concorrente com ele. Só uma piada nossa, mas com certeza. A gente entendeu. Mas, Márcia, mas o que ela falou no parlamento sobre o Brasil e sobre a questão do clima? Bom, ela falou basicamente que as pessoas precisavam ficar atentas no Brasil e criou um pouquinho de mal-estar, porque a imprensa perguntou o que ela achava ali desse acordo Canadá-União Europeia. Ela disse que ela não tinha muitas informações, então ela não podia se manifestar. O que, de alguma forma, dá até uma certa credibilidade a ela, porque ela não sai falando de qualquer coisa qualquer assunto sobre o qual ela não entende. E ela foge um pouco dessa questão também, que ela é acusada de ser manipulada pelas ONGs, manipulada por um e por outro, mas, de alguma forma, ela mantém a sua independência, né, e leva adiante esse recado, que é o de que a geração dos nossos, enfim, nossa geração, que é a mesma geração dos pais dela, não está vendo de uma forma séria a questão do meio ambiente. E foi também, Haroldo, interessante, porque a vinda dela, além de coincidir com a votação do acordo Canadá-União Europeia, acordo comercial, coincidiu com a segunda canicule que a gente está vivendo na França. Né? Os termômetros em Paris chegaram a quase 43 graus. 43 graus em Paris. Aqui um pouquinho menos, mas a coisa... Sufocante. É bem séria, então a vida dela... Por causa de uma chuva de verão aí que... Enorme. E aqui, assim, você tem 42 e quando chove, ele vai cair para 20. Quer dizer, 20, 25. Você vê, agora a gente está aqui mesmo. Mas já está se cobrindo, já estou cobrindo aqui. Estava 40 graus, tipo 3, 4 horas atrás, estavam 40 graus. Cai assim 20.
Então, é realmente preocupante, e a vinda da Greta aguçou as consciências, né? Na Europa inteira. Ela falou... No Brasil, ela falou rapidamente, na verdade, né? Mas ela falou sobre a questão do o quanto a gente ainda tem de carbono para gastar. E ela fala, quando você se dá conta de quão rapidamente está desaparecendo e que basicamente nada está sendo feito, ou você se dá conta de quase ninguém que sequer sabe que existe um crédito de carbono. Então, me diga, o que você faz e como você faz para ser, sem parecer alarmista? A ciência é clara. Tudo que nós, crianças, estamos fazendo é comunicar e agir ungidas pela ciência. Ou seja, tem uma coisa bem importante que ela está fazendo em termos de terra plana, de campanha de vacinação, de o governo Bolsonaro querendo que a gente pare de medir o tamanho do desmatamento da Amazônia, é de colocar a ciência no centro da discussão política, né? E ela é uma jovem, tem 16 anos, não é uma cientista ainda, mas provavelmente será, né? Com certeza. Ela mostra que ponto a sensibilidade dessa garota é importante, né? Uma cientista política, senão uma cientista ambiental, senso, certamente ela entende bastante como são as coisas políticas e deve encaminhar por aí. Não, eu acho muito importante isso. Márcia, eu queria que a gente... Tem novidades no caso do Rugy, do ministro do Meio Ambiente francês, que pediu demissão? Sim, Haroldo, depois de uma breve investigação, chegou-se à conclusão de que os gastos para a reforma dos apartamentos funcionais foi legal, estava previsto dentro do orçamento, porque desde 2003 nada era feito em termos de reformas e melhorias. Então, a questão que se coloca é que talvez ele tenha se demitido por nada, gratuitamente, enfim, porque o problema agora fica entre o que é ilegal e o que é imoral. Então, o que ele fez não é ilegal, mas foi visto como imoral nessa... Enfim, a crise. Nessa crise. Isso é uma coisa realmente impressionante, né? Ou seja, uma denúncia espalhafatosa, ele toma uma atitude que até você principalmente, você e quem que fez o programa? A Rebeca. A Rebeca, né? Elogiaram, mas de fato esse mundo da denúncia escandalosa é muito grave, né? Isso. Também. Agora, o que aconteceu é que ele já sofria assim, uma certa impopularidade por conta também dos faustosos jantares regados aos Grand Cru, lagosta, etc., que isso era algo público, visível. Então, essa questão toda ajudou um pouco a aumentar, sabe, a história da reforma dos apartamentos funcionais. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa admitir que foi uma atitude digna dele, né, de não criar problemas para o governo Macron, inclusive tendo em vista as próximas eleições municipais, agora de março do ano que vem, que isso tudo causa certo impacto. Então, foi uma atitude elogiável, eu acho, da parte dele, apesar de tudo. Aproveitar que ele e o Macron resolveram tirar o time antes que viesse coisa pior, mas não veio. Seria mal visto que ele ficasse, na realidade seria muito mal visto que ele ficasse, não tem como ficar, mesmo se a denúncia, mesmo se é uma denúncia, que vocês é uma denúncia, que ainda foi investigada, que ele não foi condenado, ele não foi condenado, se mostrou que não estava correto, mas a denúncia já é suficiente aqui para que o ministro se demita. Mas ele podia ter se afastado e voltado, né? Mas aí a gente não está no Brasil, né? Não sei, porque às vezes eu acho que um dos problemas do mundo hoje é esse excesso esse desejo de punição que se expressa antes da comprovação, né? A gente às vezes... isso eventualmente é correto quando tem mais o que esconder, mas eventualmente pode causar grandes prejuízos. E eu não quero comparar com a situação do Lula, porque eu acho que não é comparável,
mas o Lula é vítima do alarmismo, dessa ideia de que quem é denunciado é culpado, independente de ter razão, né? Sim, e até o Macron chegou a dizer que essa coisa do denuncismo, ele não ia aceitar isso, porque, no fundo, tem algum inimigo político que queria a cabeça do François Rugy e acabou entregando. Outros, provavelmente, agem de forma semelhante a ele, no governo, né? E, enfim, não tem inimigos que os denunciem, como aconteceu com ele. Então, eu acho que nessas horas tem que ter muito equilíbrio, muita serenidade, para não ir nem para um extremo nem para o outro, né? Tem que investigar as denúncias e tudo. Agora, de repente, ele ter saído mesmo do Ministério pode ter causado problema, porque, inclusive, a ministra dos Transportes teve que acumular essa função. Vamos ver aí os próximos capítulos. Tá certo. Obrigado, Márcia. Obrigado, Angélica. Estou morrendo de inveja desse festival de vocês aí, gostaria de estar aí. Quem sabe na próxima a gente vai mandar os links e vocês podem acompanhar então online. Não, manda a passagem de avião na próxima. Não é ecológico. De navio também. Não é ecológico. De navio. Ah, bom. Pode ser de navio, aceito. Obrigado, Angélica. Obrigado, Márcia. Obrigado aos internautas que assistiram. Queria convidar vocês a frequentarem aqui o canal de Ópera Mundi no YouTube, se inscreverem, apertarem o sininho para saberem tudo que a gente fizer de novidade e quem quiser também apoiar a Ópera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio ou no site, se você estiver no exterior, catarse.me/operamundi. Obrigado a todos e até a semana que vem com Resistência Francesa. Tchau, tchau. Até lá, tchau.